Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje vamos falar de um assunto difícil, mas extremamente necessário. Muitas vezes o abuso infantil não deixa marcas visíveis. Ele acontece em silêncio, dentro de casa, escola, ambientes que deveriam ser seguros. E, mais assustador, muitas crianças tentam pedir ajuda, mas os adultos não conseguem perceber os sinais. No episódio de hoje, vamos entender como identificar esses sinais silenciosos, quais o comportamento merecem atenção e o que fazer quando existe uma suspeita. Estão conosco os conselheiros tutelares Fabiane Marques e Cleiton Lopes, que são conselheiros tutelares aqui de Cuiabá. Olá, sejam muito bem-vindos, Cleiton, Fabiane. Oi, Miriam, muito prazer estar aqui, com você, poder falar um pouquinho desse assunto tão delicado, né? Falam pra gente como que é seu trabalho lá no Conselho Tutelar, vamos conversar falando o que você faz, o que o Cleiton faz. Olá, bom dia, tudo bem, Miriam? Para nós é um prazer, uma alegria estar aqui com você, participando, né, desse podcast, podendo trazer um pouco do nosso dia a dia, né, e da nossa jornada enquanto conselheiro tutelar aqui no município de Cuiabá. E tratando desse tema tão importante, né, de suma importância para todos nós, esse combate à violência, né, vamos dizer assim, sexual contra criança e adolescente, e que é o nosso papel principal enquanto conselheiro tutelar, né? Fazer valer os direitos das crianças e adolescentes conforme preconiza, né, o Estatuto da Criança e Adolescente e colocando a salvo de qualquer situação de risco, né, quanto a isso. E um desses que tem mais assolado, né, as nossas crianças e adolescentes, infelizmente, é essa questão, né, do abuso sexual. É isso mesmo, a gente diariamente, nós estamos no mês de maio, que é o mês que é o tema, né? Nós estamos contra o abuso sexual infantil. Então, assim, estão sendo feito palestras, a assistência social de Cuiabá tem grupos, né, que fazem palestras nas escolas, então tem algumas campanhas que estão sendo feitas, e com isso tem gerado bastante despertamento das crianças e dos adolescentes, né, a equipe chega nas escolas, conversa de uma abordagem mais lúdica, então tem crianças que cai a ficha na hora, né? Sim. E aí elas entendem naquele momento que elas estavam passando ou passaram em algum momento por situação de abuso, e ali já tem uma equipe, né? E tem até na escola mesmo, as crianças se manifestam, e aí busca uma professora onde tem mais intimidade, ou até mesmo alguém daquela equipe, depois ela quer falar, né, conta, e ali há aquela revelação espontânea do fato que aconteceu. E aí quando a criança revela, depois ela é acolhida, tem um acolhimento, aí há um relato, né, feito uma ata e manda para o conselho de abrangência. Eu, por exemplo, sou aqui da Cidade Alta, né, da região oeste, e o Cleiton é o nosso coordenador, representa os 30 conselheiros da capital, né? Ele está ali no Planalto, né? No 6º conselho. Sim, isso. Hoje em Cuiabá, nós somos divididos, né, praticamente em 30 conselheiros tutelares, né, dividido por 6 regiões. Então, atua 5 conselheiros tutelares em cada região, né, subdividido com a região do primeiro conselho tutelar, que é o Conselho do Centro, né, aí vai para o segundo conselho, que é o Conselho do Opera 90, o terceiro na região do CPA, e o quarto, que é aqui, né, onde a Fabi também atua, que é aqui na Cidade Alta, aqui na região. E aí tem o 5º conselho na região do Cochipó e o 6º conselho onde a gente atua também, que é na região do bairro Planalto, né, e toda aquela região leste ali também. E quando a gente fala em abuso infantil, o que exatamente a gente está falando? Bom, o abuso, ele antes, quando falava assim, em abuso, era só quando tinha o toque, às vezes a penetração, né? O rompimento do ímen. Então, assim, esse daí já era o abuso, né? O estupro. Sim. E hoje em dia não, né? Um toque diferente, às vezes uma palavra diferente já é considerado um assédio, um abuso, e a criança ou adolescente ele pode se manifestar, né, que houve ali um direito violado, né? Então ela tem que procurar uma pessoa da sua confiança,
na escola, porque a escola ela entra em contato, se a criança e o adolescente eles não conseguem chegar até o conselho, a melhor ponte, a primeira ponte é a escola. Ela se manifesta na escola e a escola entra em contato conosco. Porque assim, aí pode falar com o pai, a mãe ou uma avó, aquele que você sente mais confiança. Mas, infelizmente, tem crianças e adolescentes que se manifestam em casa e aquele familiar não dá o ouvido, né, que aquela criança precisa, ou o acolhimento que aquela criança precisa, e fala, ah, não, deixa, tá tudo bem, já passou. E aí gera aquela insegurança, aquele trauma, É o né? que eu sempre falo, assim, para as mães, que a gente não pode perguntar para uma criança quando vem falar sobre esse assunto com a gente você tem certeza? É isso mesmo? Ou seja, você está colocando em dúvida o que a criança está falando. Isso. Eu acho que quando a gente se trata desse assunto, né, acho que a gente tem que levar mais em consideração, independente de onde que aconteceu a ação ou não, porque quando a gente fala de abuso, não estamos falando propriamente do ato sexual, Sim, né? Mas o abuso ele pode ser caracterizado em várias formas, se de uma certa forma trouxe prejuízo, né, psicológico, emocional, físico para aquela criança, não apenas sexual, ele já foi abusado de uma sim, certa forma, sim. né? Então, eu acho que o mais interessante a gente tem, né, que é interessante, a gente tem que levar em consideração a revelação espontânea daquela criança, né? O que, de uma certa forma, estimulou ela ouvindo alguma coisa ou brincando de alguma coisa, que estimulou ela a fazer aquela revelação espontânea que pode dar indício que está acontecendo algo diferente, ou seja, ele no seu lar, no meio, não sei, da sua família, ou com parentes, vizinhos, né? Então, assim, eu acho que nós temos, e aí eu falo as pessoas do terceiro setor, das escolas, né, familiares, têm que observar muito essa revelação espontânea da A, criança, a né, primeira coisa, então, tem que ser o o acolhimento, né? acolhimento. Você Sim. pegar a criança, ouvir, ver as Isso. suas queixas, conversar, para depois você pegar, procurar o conselho tutelar, a polícia, né? Sim. E na maioria dos casos, o abuso acontece no ambiente familiar também, né? A maioria das vezes é alguém conhecido. É um conhecido da família ou é dentro de casa. Essa semana, por exemplo, a gente teve que lidar com uma situação, são inúmeras, né? Sim. Mas, por exemplo, essa semana agora, eh, chegou para nós um caso que a gente até ficou surpreso, porque um avô chegou até o conselho dizendo que a sua neta estava sofrendo agressão. E aí nós vamos, né, o protocolo a gente vai, notifica, já verifica se há alguma marca, se há alguma coisa, né. Aí notifica aquela família para comparecer no dia seguinte, e aí quando compareceu, nós conversamos com a mãe, conversamos com o adolescente, né, tinha a partir de 12 anos pelo ECA, Estatuto do ECA, já é considerado adolescente, né. Então nós conversamos com aquela adolescente, e aí nós questionamos: "Ó, teve agressão?" E é de maneira espontânea, né, sem pressionar, e aí é ouvido a mãe, separado da filha, cada um tem o seu momento, né. Então a menina disse: "Ah, minha mãe ela me deu um puxão, assim". Aí a gente falou: "Mas por quê?". "Ah, porque ela tá brava, né, ela tá desconfiada do meu avô". Aí a gente falou: "Mas tá desconfiada do quê, né?". Ela falou assim: "Ah, porque ela acha que ele tá fazendo alguma coisa comigo, ele passou a me dar presentes". Sendo que aí a gente em conversa entendeu que o avô e a avó moravam junto na mesma casa dos pais daquela menina, né, então assim, não tinha só ela, tinha mais outros 3 irmãos e o avô, ela falou assim que sempre estava chamando ela para conversar, conversas individuais, né, separado e escondido da mãe, e além disso, começou a dar presentes só para ela, e a mãe, nervosa, deu uma chacoalhada nela e nisso o avô viu e foi e denunciou no conselho, a mãe deu uma chinchada, né, que a gente Uhum. fala. E aí a gente foi questionar o porquê. Aí ela falou: "Ah, porque minha mãe tá achando que é isso". Aí a gente falou: "Mas e aí, tem alguma coisa ou não?". Aí ela ficou meio assim, aí ela falou assim: na verdade o meu avô já pegou em mim". Aí a gente falou: "Mas já pegou em você?". Aí ela falou: "Já". "Mas aonde?". Ela falou: "Aqui". Mostrou na região íntima dela, né, que ele já havia feito, né, coisas assim dessa maneira, de toque, de pegar, e ela falou assim que ela não gostava, só que ela não contava pra mãe, porque ela falou que a mãe, quando pequena, já havia contado para ela que havia sofrido um abuso, então ela falou: "Não quero que minha mãe sofre por causa de mim". Então eu decidi não contar. A gente falou: "Mas
mas é sua mãe que vai te acolher. Então, se você não contar para ela, quem é que vai te acolher? Né? Aí ela fala, ai, que eu não queria incomodar minha mãe, não queria deixar ela triste, não queria fazer ela sofrer. Então, assim, já havia acontecido o abuso, né? A mãe estava desconfiada, né? Então acabou que aquele jargão, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, Sim, né? sim. O avô, depois Pode de ter que fazer todo o procedimento, registrar o boletim de ocorrência e está sendo investigado, houve o afastamento, né? O avô está sendo investigado. Por isso que é muito bom conversar com os filhos sempre, que até o pastor Gercel veio aqui, a gente fez um podcast, falamos também sobre conversas sobre abuso, né? E eu falei para ele que eu sempre falo que a gente tem um triângulo invertido no nosso corpo, que são os seios e vai até na parte íntima, e que esse daí é intocável. Então a gente sempre tem que falar para as crianças, não deixa ninguém pegar lá, ali você que mexe, o médico pode mexer com os pais junto para fazer algum procedimento, mas ali quando alguém pegar nessas partes, vocês têm que gritar, avisar, falar, não fica em silêncio, né? Sim. Eu acho que uma das coisas assim que mais as famílias, né, por exemplo, não pode é tentar ignorar, né, quando Sim, as crianças dão algum alerta, alguma coisa desse tipo, ou achar que aquilo ali é apenas uma fase, né, daquela criança, né. Porque muitas das vezes o que a gente pega em situações é que a família, por ser alguém próximo, sim. por ser alguém conhecido, por ser alguém da família, eles tendem a não acreditar na criança pelo fato de que não é possível, né, que ele familiar é um pai, é um tio, é um padrasto, né, é um avô, né, como nesse caso concreto, pessoas assim de não de fato acreditar na realidade, né, que Sim. isso possa estar acontecendo por ser um familiar. Eu acho que o mais interessante é para a família não desvalorizar ou desacreditar, ignorar a criança naquele momento, né, esse ato. E o mais triste é quando a mãe coloca, vamos dizer, um padrasto para dentro de casa, a criança conta para a mãe, e a mãe ainda vê a criança como se ela quisesse roubar o padrasto dela, né, existe Exatamente. muito isso, né. Sim, Aí de vez de acolher a criança ainda fica com raiva, e quando a criança denuncia, eu já vi casos, assim, falando que eles pararam até de conversar com a criança. infelizmente. Tem isso mesmo. Aí, então, assim, quando há uma constatação de que houve, né, um certo abuso, a criança ela tem que ser protegida. Então, o conselho chega na mãe e fala: e aí, a senhora vai ter que escolher, ou a senhora fica com sua filha ou seu filho, ou vai ficar com o padrasto, que é o suposto abusador. Aí tem mães que escolhem ficar com o homem, então a gente, enquanto conselho, vai ter que fazer o trabalho de ver uma família, por exemplo, uma avó, um tio, ou às vezes Uma o família pai, extensa, né, né. uma família extensa, para ficar com aquela criança, porque a mãe quer ficar com o padrasto, não abre mão, E entendeu? quais são os primeiros sinais de alerta do que os pais e responsáveis têm que observar? Falar: "Ó, eu acho que meu filho está sendo abusado". Olha, uma das principais, assim, é a mudança de comportamento. A criança, ela dá sinais, como o Cleiton disse, assim, às vezes uma brincadeira com uma boneca ou uma brincadeira que já começa a ficar diferente, você já fala: "Ai, espera aí, meu filho não era assim, o que está acontecendo?". Nesse caso que eu relatei, a filha começou a ficar muito dentro do quarto, só dentro do quarto, só dentro do quarto, e ela falou: "Minha filha está diferente". Então o primeiro passo é o pai, a mãe ou o responsável observar o comportamento do filho, da filha ou daquela criança, do adolescente, né. Se você não ser uma pessoa presente na vida do seu filho, como que você vai entender, como que você vai observar, né, quais são as atitudes que ele procede, porque uma leve alteração já muda. Eu tenho um exemplo, no caso, por exemplo, né, da minha filha, teve um dia que ela chegou em casa e ela estava bem quietinha, e ela é toda alegre, quietinha. Eu falei assim, aí eu olhei, tô quieta, aí eu falei com meu esposo, eu falei assim: "Amor, nossa filha tá um pouco diferente". Ele falou: "Você notou isso?". Eu falei: "Notei". Eu falei: "Vamos aguardar". Aí passou, mais decorrer do dia, tá ela coada no quarto. Aí eu falei, cheguei nela, falei: "Filha, aconteceu alguma coisa?". Ela: "Não". Eu falei: "Não, filha, aconteceu alguma coisa, fala pra mim". Aí ela falou assim, aí ela começou a chorar, ela falou: "Mãe, lá na minha escola, eu estava sentada na minha cadeira e uns coleguinhas lá atrás de mim começaram a falar
coisas, né, de cunho sexual, e aí eu não gostei, eu me senti mal, e eu tô me sentindo mal até agora. E aí eu conversei, abracei, chamei meu esposo, nós conversamos com ela, abraçamos ela, não, tá tudo bem. Aí a gente falou, olha, vai encontrar muito na vida, é assim, né? E aí começamos a conversar. Sim, Então, ali ela se sentiu violada. sim. E imagina se ela não falasse, né? Então, o comportamento, esse é um detalhe muito importante. Às vezes a pessoa fica mais agressiva, outras fica mais isolada, dá até alterações no sono. Sim. Isso. As mudanças, né, a mudança repentina do humor, né, das pessoas, a pessoa se tornar a criança mais agressiva ou mais retraída, né, querer se isolar, não querer mais ter contato, né, então tudo isso são sinais, né, que alguma violação de direito pode estar acontecendo, né, com aquela criança. Então, é notório, né, você tem a convivência ali com seu filho, você sabe, né, que seu filho ele tinha um certo costume, um certo humor, né, era brincalhão, ou às vezes Sim. ele, né, e aí você observar essas mudanças repentinas, né, no próprio humor da criança, no próprio sinais da criança querer se retrair, as crianças que ficam mais, querer ficar mais isolada, né, perder, vamos dizer assim, o desejo, né, de brincar e todas essas demais coisas. Então, assim, são sinais que pode indicar que está acontecendo alguma violação de direito, que a gente já tem que acender o alerta, né, dali dos pais para poder chamar aquela criança para conversar, para querer entender o que pode estar acontecendo, né, se o que de fato está levando aquela criança a ter esses novos comportamentos, né. Às vezes até rendimento escolar, né, Sim, às vezes sim. é um bom aluno, vai sempre para a escola e de repente cai, assim, de uma vez, tem que sentar e conversar, né. É, isso mesmo. E as mudanças, tem também criança que fica com mudança de apetite, não quer comer, não quer, isso tudo são sinais, né. Sim. Houve, o seu filho está de uma maneira, começou a mudar de maneira repentina, já é um alerta, né. E qual o erro mais comum que os responsável comete ao perceber sinais de sofrimento na criança? Às vezes fala: "Ah, para de frescura, né, por que que você tá assim?", né, às vezes a criança tá bem cabisbaixa, ou tá muito elétrica, né, muito agitada, ansiosa, e aí não chega, não conversa, não tenta entender o que tá acontecendo, né, e caracteriza de uma outro jeito. "Ai, para de daí é de criança mesmo, tá muito elevado, tá muito é uma fase", né. E o erro mais é ignorar, né, Ignorar. é ignorar e achar que isso é só fase ou coisa de criança, né, vamos dizer assim. As denúncias, né, que chegam até o conselho tutelar, hoje todas as pessoas ela pode fazer denúncia, né, pelo Disque 100, né, que já é um canal, né, de forma que abrange nacional, né, onde as pessoas podem fazer ligação pelo Disque 100 e fazer as denúncias que o próprio Disquem direciona, né, essas denúncias tanto para o Conselho Tutelar e para os órgãos competentes. Mas as pessoas aqui, principalmente aqui no município de Cuiabá também, né, pode procurar, né, os conselhos tutelares, o nosso Conselho Tutelar de plantão, porque o Conselho Tutelar ele é o único órgão, né, que hoje atua de forma ininterrupta, né? Então o conselho atua de forma 24 horas por dia, né? Quando a gente finaliza o nosso trabalho na base, né, às 18 horas, a gente inicia o nosso plantão do Conselho Tutelar das 18 horas e roda a noite inteira até as 8 horas do outro dia para abrir a base novamente, né, para prestar todo esse apoio e atendimento. Então as pessoas podem procurar o Conselho Tutelar também para fazer essas denúncias, né? E aí as denúncias elas vão chegando porque muitas das vezes as crianças também, ela se sente, vamos dizer assim, mais protegida em contar isso por alguém que ele tem uma afinidade, né. Sim, Por isso que muitas das vezes a gente vê que esses casos acontecem muito no ambiente escolar, porque é onde a criança está todos os dias, né, sim. e aí possui uma afinidade muito boa com a professora, com alguém que está ali, né, ensinando ela, e aí ela acaba revelando isso para a professora que também encaminha para a gente, né, que tem por obrigação a escola, a unidade escolar e demais órgãos, né, encaminhar para o conselho tutelar para apuração, né, dessas denúncias que chegam até eles, mas são canais, né, e além disso tem o 190, né, que é o próprio canal da polícia militar, né, que também pode, né, acionar o 190, estão fazendo a denúncia também, se for situações graves que demandam uma demanda urgente, né, a própria polícia militar também tem que estar pronta, né, para fazer esse atendimento e esse suporte, e dar esse acolhimento necessário para a criança naquele momento também. E o que acontece depois que é registrado a denúncia?
Então, depois que há o registro, igual a gente fala, né, o papel do Conselho Tutelar, após o registro da denúncia, se ela chegou para a gente de forma presencial, via e-mail, ou denúncia anônima, ou do Disque 100, né, a gente, de primeiro momento, vai a campo, né, fazer a averiguação para ver se procede ou não procede aquilo. Né, dando prosseguimento, né, se a denúncia procede, a gente vai fazer os devidos encaminhamentos. O primeiro encaminhamento, se tratando, né, dessa situação de abuso, que a criança foi vítima de abuso, né, o primeiro procedimento é a gente encaminhar aquela criança para o registro de boletim de ocorrência, posteriormente exame de corpo de delito, encaminhar aquela criança para que ela passe por uma escuta especializada, né, com a equipe técnica, e aí a partir dali dar todo o suporte necessário que a criança vai precisar a partir daquele momento, né, acompanhamento psicológico, encaminhar ela para a rede, né, para que ela seja assistida, seja acompanhada. E aí eu acho que de imediato, a ação do Conselho Tutelar também é fazer o afastamento daquela criança do suspeito, né, a suposta pessoa que violou o direito dela, né. Se for um familiar, de imediato a gente entende que muitas dessas ações não acarreta, né, numa prisão em flagrante, a Sim. pessoa não é presa de imediato, né, acarreta um ato de investigação, de inquérito policial e tudo. Mas o papel do conselho, ao vislumbrar isso, é fazer o afastamento daquela criança daquele suspeito, né. Então a gente faz isso como medida de proteção do conselho tutelar, né, afasta aquela criança, entrega ela para um familiar extenso, né, seja tio, tia, alguém que possui vínculo familiar com aquela criança. Caso isso, né, a gente, né, faça toda essa busca ativa e não consiga localizar ninguém que possa assumir essa responsabilidade, e uma das medidas mais enérgicas emergencial que acontece é a gente sugerir o acolhimento institucional dessa criança, né. Mas esses são os casos mais extremos, né, Sim. mas visando a proteção daquela criança que pode ter o seu direito violado pelo seu familiar e ele não pode mais ter aquela convivência com aquele familiar e não tem outra pessoa que assuma essa responsabilidade, é promovido o acolhimento institucional daquela criança também. E como que garante a proteção da criança sem causar ainda mais sofrimento? É por isso que a gente faz os encaminhamentos, né, tem igual eu já falei aqui, né, o CREAS, que ele cuida de direitos violados, né, é um serviço especializado, onde tem psicólogo, assistente social, que eles vão em loco ou até mesmo marca para que o responsável leve aquela criança, é conversado, é feito um relatório para ver o que precisa ser feito a mais, né, tem crianças e adolescentes que precisam de acompanhamentos depois que né, sofreu o abuso, então é feito todos esses encaminhamentos, né, a gente dá o suporte que a família precisa, por exemplo, se precisa ter o afastamento, a criança mora ali num bairro, estuda naquela escola, e aí o responsável que vai ficar com aquela criança ou adolescente é longe, mora longe, então e aí a escola? Não tem como ficar levando, então nós enquanto conselho também solicitamos ou requisitamos a vaga para uma outra escola, ou requisitamos aquele procedimento médico que a criança está precisando de imediato, né, também nós fazemos esse serviço, de dar todo esse suporte. E qual a mensagem que vocês deixam para a família que pode estar enfrentando essa situação? Olha, muito amor, muita paciência, acolhimento. É uma situação que parece que perde o chão, né? Não é fácil. Ainda mais quando é um parente, ainda mais quando é um pai, né? Igual esses dias mesmo, nós fomos em loco lá na delegacia, que tinha uma criança que havia sido abusada. Eu conversando com a senhora, ela falou assim, eu falei, mas o suposto, né, abusador é quem? Ela falou, é o meu filho que abusou da minha neta. Eu não sabia que ele era esse monstro. Então, assim, ela estava arrasadíssima, né? Porque o filho que ela gerou. Então, assim, é uma situação muito difícil, mas a criança, a adolescente, ela precisa de muito acolhimento, muito amor, muita paciência, porque ela muda, a maioria das vezes muda o comportamento, fica agressiva, né? Fica, às vezes, se tranca dentro de si. Então, precisa de muita paciência, muito amor para poder lidar com aquela situação e toda disposição, né, que não vai ser fácil, não é fácil poder lidar com uma situação tão traumática. E acima de tudo, não deixar de fazer a denúncia, né? Eu acho que o principal é não deixar de denunciar, porque eu acho que a proteção maior que você vai estar dando para aquela criança é você denunciando o caso e que as pessoas que assim o fizeram com ela, que violaram seu direito, sejam punidas, né? Então, assim, não é, eu
não vou denunciar, vou resolver aqui, não, né? Vamos fazer a denúncia, né? Denuncie para os órgãos competentes, para que as pessoas possam auxiliar também você, enquanto mãe responsável por aquela criança, no todo o cuidado, no acolhimento que essa criança, a partir daquele momento que teve seu direito violado, vai precisar ter, né, de todo esse acolhimento, de todo esse cuidado, porque são marcas que podem, né, ser geradas naquela criança por resto da sua vida, né? Então são situações que aquela criança ela vai precisar de um acompanhamento contínuo, ou talvez até pro resto da sua vida, né? Porque são coisas que podem deixar muita marca, ainda mais vindo de pessoas que a qual ela acreditava ser uma pessoa que estava ali para proteger, para dar todo o amor, todo o cuidado, e foi simplesmente essa pessoa que violou, né, o seu direito. Então, as mães, os pais, todos responsáveis, né, não ignorar isso. Eu acho que é a palavra mais assertiva, né? Não ignorar essas falas, não ignorar os comportamentos dos seus filhos, mas faça a denúncia, né? Nunca deixe de denunciar, nunca deixe de buscar ajuda, nunca deixe de buscar apoio e amparo para essa situação. Proteger uma criança começa com algo simples: ouvir, observar e acreditar. Se você suspeita que uma criança está em perigo, não se cale. A sua atitude pode salvar uma vida. Obrigada, Fabiane. Obrigada por vocês terem vindo, tá? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Gostei muito de poder participar e estamos à disposição. Sim, sim, eu também agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui presente, né, dado esse espaço para nós, Conselho Tutelar, né, e aí estou à disposição, né, porque, vamos dizer assim, eventuais convites também para estar participando desse podcast, falando das ações do Conselho Tutelar, que são diversas, né. Hoje a gente está nesse tema, né, tão Sim. importante, por causa do mês de maio, dia 18 de maio, mas são diversas ações e tem muitas ações que o Conselho também pode auxiliar e ajudar, porque o Conselho Tutelar ele não é inimigo da família. Sim. O Conselho Tutelar ele é um braço amigo, né, da família para proteger os direitos da criança e adolescente. E nosso podcast aqui, Conexão Materna, está sempre aberto para vocês, quando vocês quiserem vir, tá aqui à disposição do Conselho Tutelar. E para você que está assistindo em casa, comente, compartilha, é muito importante a sua participação. Muito obrigada.